Meus amigos, eu acho que eu deveria ter feito esse vídeo há muito tempo atrás, mas contando que agora estamos entrando no momento mais interessante dessa segunda fase de Chainsaw Man, junto ao fato do eminente anime que está pra sair, na qual muito provavelmente vai ser um hype absurdo, como já está sendo, eu me senti na obrigação de falar dos capítulos mais recentes da segunda parte do mangá. Afinal, ainda estamos falando aqui do meu mangá favorito. Mas eu confesso que a verdade por trás de eu não ter trazido antes essas análises aqui é que eu vi muita gente trazendo esse tipo de conteúdo, bem como percebi que era uma parada mais nichada e sem muito apelo por parte do público de maneira geral. O mangá não tá tendo um hype que eu acredito que ele deveria ter, muito por decisões meio duvidosas do Fujimoto, que eu vou comentar mais pra frente aqui, mas que compensaram no final, mesmo que tenha demorado um pouco. E com o final eu quero dizer os capítulos que lançaram até o momento. E já adianto que uma das coisas que tá meio que destruindo essa segunda parte, entre aspas, é claro, é o fato de que a maioria dos capítulos não está sendo lançado semanalmente. Tipo, o Fujimoto achou que seria uma boa ideia voltar com o mangá agora, mas claramente ele não estava tão preparado assim, visto que a gente tem aqui um Battle Shonen em um início de arco, ou seja, é bem parado, e nesse cenário a gente tá tendo um capítulo a cada 14 dias, e às vezes a cada 7. Depende muito da vontade dos caras de publicar essa pica desse capítulo, aparentemente. Inclusive, o próximo capítulo, o 106, só vai lançar semana que vem, 2 semanas depois do último, no momento em que eu tô fazendo esse roteiro. Mas de qualquer modo, vamos analisar todos esses capítulos que lançaram até o momento, mais precisamente do 98 ao 105, dizendo as minhas opiniões e mostrando a vocês que a segunda parte de Chainsaw Man tá uma delícia. Sim, você esperava o quê? O título foi um clickbait, mesmo com problemas ele ainda tá indo para um caminho que talvez, só talvez, supere muito a parte 1. Esse primeiro capítulo da parte 2 começa em uma escola, onde o professor vira para os alunos e fala que todos têm que cuidar desse demônio, o Buck, o demônio galinha, por 3 meses, quando todos devem se reunir e matar ele. Se tu tá achando que essa é uma ideia de merda, eu devo concordar contigo, esse professor não bate muito bem da cabeça não, mas, independentemente disso, a maioria dos alunos curtiu a ideia. Eles meio que gostaram de ter o Buck como uma espécie de mascote da sala, até porque ele é bem fofinho, se tu ignorar que é uma galinha sem cabeça, cujo sangue ainda tá escorrendo. Vai saber, cada um com seus gostos. Só que enquanto tem toda essa locomoção, uma aluna em específico está muito irritada. Ela não tem nome nesse momento, mas, ao que tudo indica, ela teve seus pais mortos por demônios e não gosta nem um pouco deles. Porém, o que chama atenção é que ela não tem só ódio por demônios, como tem por todas as pessoas que a cercam. Fato esse que é mostrado de maneira espetacular, com apenas 2 páginas, sem rodeios e com pouquíssimas falas. Chainsaw Man tem essa qualidade de dizer muito com pouco. Ele sabe muito bem como cadenciar os quadros e quando deve ter ou não pensamentos e falas de personagens. Mais pra frente a gente vai ver muito melhor esse jeito que o mangá tem. Prosseguindo, a nossa protagonista vai até o telhado, fica um pouco sozinha, mas ela é abordada pela representante de classe, que assim como ela só tem esse nome no momento e provavelmente eu vou chamar ela assim até o final. E nesse diálogo entre elas temos muitas informações bacanas, como o fato do Chainsaw Man ter se tornado uma espécie de celebridade, assim como a ambientação da cidade, que não foi muito abordada na parte 1, na qual tem esse aspecto meio podre e desestruturado, sabe? E nos mostra que realmente os personagens principais têm grandes problemas com o Chainsaw Man, mesmo que não diretamente com a pessoa do Chainsaw Man, mas pelo fato de ele ser um demônio. Aí, 3 meses se passam e agora Buck tem que morrer. Uma notícia que deixa a protagonista muito animada, mas como já era de se esperar, o resto dos alunos não quer matar o coitado, o que faz com que o professor, que, como dito antes, não bate muito bem da cabeça, chame todos para jogar futebol para comemorar essa decisão dos seus alunos. Só que durante esse evento, em que a protagonista está muito chateada com a animação, o Buck pula no seu colo revelando o seu nome, no caso o nome da protagonista, Mitaka Asa, que é um nome muito engraçado nesse contexto, já que o Buck se tacou na Mitaka e ele tem 2 asas. Eu tenho que repensar muito o que eu tô fazendo da minha vida. De qualquer modo, a Mitaka fica emocionada uma vez que ninguém chama a coitada pelo nome, de modo que ela até levanta com o Buck no colo e vai se juntar à festa. Pena que ela é, como eu posso dizer, burra pra cacete e acaba caindo em cima do Buck. E aí abriu as vísceras do maluco. E ele morreu. Com isso, fudeu, todo mundo chora, ninguém mais gosta dela e ela quer morrer. A Mitaka fica realmente mal com tudo isso que tá acontecendo. Chega ao ponto do professor e da representante de classe irem lá na casa dela pra animá-la, levando ela até o túmulo do Buck, pra que assim ela possa se desculpar com ele, quem sabe. O problema é que isso ainda é Chainsaw Man, ou seja, teve outra quebra de expectativa, em que a representante começa a se tornar um demônio, já que ela tinha feito contrato com um demônio
demônio da justiça pra matar a Mitaka. E é daí que tu pode pensar que ela quer matar essa coitada pelo Buck. Mas não é isso não. Ela quer fazer isso pois o professor deles é apaixonado pela Mitaka. E, como se não bastasse isso, a representante é apaixonada pelo professor, na qual gosta de comer ela. No sentido da paradali mesmo. Daí a putaria começa, a representante vira pra cima dos dois, deixando a Mitaka nesse estado magnífico aí. Mas em seu último lapso de vida, Mitaka vê uma coruja na qual é um demônio e faz um acordo com ele bem ali, sendo possuída pelo demônio da guerra, que tem a habilidade de transformar os outros em armas. Tanto que ele transforma a coluna do professor em uma espada e o braço da representante em uma granada, matando os dois, mas deixando que suas cabeças apaixonadas, entre muitas aspas, se beijem e posteriormente declarando seu ódio a Chainsaw Man. Olha, esse capítulo é muito bom, ele supera em muito o primeiro capítulo da primeira parte, assim como dá pra ver que ele tem sim um carinho especial, ele te deixa aflito com a parte do Buck, te faz esperar que o pior aconteça, te presenteando com esse acontecimento de uma forma bem repetida e muito bacana, sem perder aquele toque visceral que a obra tem, além de, claro, do final que nos pega de jeito e nos mostra outro dos 4 guerreiros do apocalipse. Esse capítulo me deixou com água na boca, esperando pelos próximos. Só espero que eles tenham mantido essa mesma qualidade. O segundo começa com a Mitaka achando que tudo era um sonho, mas não. Agora ela e o demônio guerra coexistem e podem falar um com o outro quando quiserem, assim como cada um pode ter o controle do corpo. O Guerra fez isso pois ele precisava de outras pessoas que conseguissem interagir na escola, uma vez que, graças a um botão que ele achou em uma das lutas do Chainsaw Man, ele descobriu que o Chainsaw Man estuda na escola da Mitaka. Mas a gente tem um outro empecilho nessa história. O Guerra só consegue transformar em arma as pessoas que pertencem a ele, o que significa que meio que tem que ter uma ligação emocional com a Mitaka, tipo um amigo ou namorado. Só que o desespero do Guerra foi tão grande que ele assumiu o controle do corpo e foi pedir o primeiro homem bonito que ele viu em namoro. No caso, foi esse caçador de demônios aí que tava na parte 1 e que vai ser muito mais importante na segunda parte, mas guardem esse momento em que o Guerra pediu desesperadamente por um namorado. Enfim, a Mitaka se junta aos caçadores de demônios da escola pra tentar achar o Chainsaw Man. E acaba o capítulo. Esse em específico não teve nada demais, na verdade foi bem parado. Teve relações bacaninhas, mas nada demais. E a coisa mais interessante que tivemos foi essa parada do demônio e o portador coexistirem, coisa que eu achei muito interessante. Meio que gera um personagem com 2 personalidades assim, e é bem bacana. Inclusive a personalidade do Guerra é muito diferente da Mitaka, o que traz momentos bem legais, tipo, de interação entre os dois. Uma dualidade que veio muito bem a calhar. Mas se esse capítulo foi parado, o próximo é mais ainda. Já que a Mitaka entra pro clube de caçadores de demônio, onde ela conhece uma menina que também é meio antissocial e fica meio que fazendo uma pequena amizadezinha com ela, e daí a Mitaka sofre bullying, em que colocam frango cru nos sapatos dela por causa da parada do Buck, e a menina nova dá os sapatos dela para a Mitaka. Fim, acabou, é só isso, ela deu os sapatos e acabou. Ganhou os sapatos novos, ela vai devolver os sapatos no próximo capítulo e acabou, foi só isso aí mesmo. Esse capítulo literalmente não teve nada, nem uma coisinha interessante aqui ou ali, ela não teve nada de especial mesmo. Inclusive, tudo que as pessoas estavam querendo saber, principalmente nos comentários, era cadê o Dende? Pois esse capítulo meio que não tem nada demais. Nada. Próximo. A Mitaka e a Yuko, sim, esse é o nome da nova amiga dela, saem pra se conhecer quando resolvem, por um peido mental, caçar um demônio, que por obra do destino é o demônio morcego, que o Dende já havia lutado contra na primeira parte, na qual elas correm dele, pois elas não vão dar conta dessa desgraça, e o capítulo acaba. Fim. Mentira, esse aqui tem uma parada meio interessante sim, que é o político que fala sobre os demônios e que mostra que eles são sim um problema muito sério, algo que pouco foi abordado na parte 1. Lá era como se as pessoas aceitassem isso, que existe demônio, e fim. Assim como mostra que a Yuko também tem problemas envolvendo demônios. Mas é só isso. Próximo. Agora sim a gente entra em um capítulo realmente bom pra cacete. Pra começar, o Guerra não consegue entrar no corpo da Mitaka se ela estiver com medo ou fora de si emocionalmente, o que faz com que as duas fujam, mas elas acabam caindo, sobrando apenas
apenas a opção de matar a Yuko para que a Mitaka transforme ela em arma e saia dessa situação. Só que ela se lembra daqueles pequenos momentos em que as duas passaram juntas, decidindo assim não matar ela e sair correndo, carregando a Yuko em seus braços. Pena que ela tropeça mais uma vez, nos mostrando que ela sempre fez isso. Ela nunca conseguiu proteger aquilo que era importante para ela, na qual todos meio que morreram e ela perdeu tudo que ela tinha. E que ela não vai fazer isso mais uma vez, ela não vai destruir aquilo que é importante para ela de novo. Mas, infelizmente, o demônio morcego ainda é mais rápido que as duas, as deixando sem muita saída, o que faz com que elas sejam abocanhadas por ele. Mas que se foda essas duas, pois elas são salvas pelo Chainsaw Man, que tava lutando contra um demônio barata ali do lado. Ou seja, eu quero que essas duas vão gentilmente se fuder. O negócio é o menino Serra, que agora está numa luta muito boa, numa ação sanguinária, energética e muito divertida, mesmo que tenha sido rápida, assim como todas as lutas que a obra teve até agora. E é nessa luta que o Denji é confrontado com uma questão importante pelo demônio barata: salvar um jovem ou 5 velhos da morte, em que o Denji simplesmente deixa que todos morram e prefere salvar um gato, mostrando que a personalidade deturpada do Denji continua no mesmo lugar. Mas o mais legal desse momento é que no final a mídia meio que passa pano pro Chainsaw Man, que só fala que ele salvou o gato, ignorando todas as outras mortes ao redor, o que combina muito com o capítulo anterior, na parte que o político dizem que a mídia meio que tá escondendo e passando um pano ali pros demônios. Eu achei isso bem interessante. Esse capítulo foi muito bom, cara. Ele compensou completamente esses outros 3 meio parados que a gente teve e colocou o Denji de volta na história de maneira espetacular. Assim como temos que ressaltar aqui, a mãe da Mitaka morreu por ela ter escolhido ajudar um gatinho na rua. Daí a gente viu o Denji salvando um gato e matando 6 pessoas no processo. Foi um contraste bem legal que tivemos aqui. No capítulo seguinte, a gente tem pessoas sendo entrevistadas e perguntadas sobre o Chainsaw Man. As opiniões são diversas, mas o Denji tá entre elas e fica babando o próprio ovo, meio que mostrando que ele quer sim ser descoberto. Ele quer que as pessoas saibam que ele é o Chainsaw Man, mas ele não tá conseguindo, já que os caçadores da defesa pública estão impedindo que isso aconteça. Tanto que o caçador gostoso da escola, a essa altura eu quero que se foda o nome dele, vai em uma lanchonete conversar com o Denji sobre isso para entender os motivos dele querer ser descoberto como Chainsaw Man. E o motivo dele querer ser descoberto é comer buceta. Não tem outro motivo. Na real, essa cena dele falando isso pro gostoso é incrível, pois tal como aquela cena da escada de apresentação da Mitaka, aqui o autor simplesmente mostra o rosto dele, mas dessa vez sem ter muito direito o que falar, só mostrando que ele estava sem reação com essa resposta extremamente idiota, mas perfeita. Ela combina muito com essa personalidade do Denji. Fazer o quê? Esse capítulo só serviu pra isso, e é bem legal até, mas acabou meio que em 1 minuto só, porque ele tem 15 páginas e lançou em 2 semanas também, né? Vai te fuder. E nesse próximo capítulo não tem nada também. O cara gostoso pergunta o que ele tem que fazer pro Denji deixar de querer se revelar, e o Denji diz que quer uma namorada, de preferência uma que esteja desesperada por um namorado. E adivinha quem é que se mostrou dessa forma? Sim, a Mitaka, que até tenta chegar a um acordo com o Denji, mas ele meio que é o maior fã do Chainsaw Man e fica puto quando falam mal dele, coisa que a Mitaka faz muito. Chega em um ponto que ele se cansa e se revela como sendo o Chainsaw Man. Mas assim, ele não passa muita credibilidade, o que faz com que ela não acredite nele não. E acabou, não tem mais nada nesse capítulo. O próximo e último, a Mitaka vai visitar a amiga dela, que revela que fez um pacto com o demônio da justiça e vai fazer um massacre na escola e avisa pra ela não ir pra lá. Acabou. Agora só daqui a 2 semanas pra eu saber. Quer dizer, pra mim sim, pra vocês sai hoje, no momento em que eu estou postando esse cu, junto com um anime que parece que vamos ter que falar sobre também, caso ele seja bom ou ruim, né? Vai que ele seja ruim e gere muito conteúdo pra cá. Não prometo nada, no entanto, já que eu tô cheio de coisa pra falar sobre, mas tamo aí. De qualquer modo, você veio até aqui, então se inscreve aí no canal, cara. Torne-se um membro pra ajudar o canal, na qual eu tenho que agradecer muito a cada um deles, em especial a minha mãe, que sempre fortalece aqui, além do server no Discord, na qual eu tô bem mais ativo lá agora. Eu espero ver todos vocês aqui na semana que vem.